Europa quer aumentar gastos de defesa como nos tempos da Guerra Fria, diz mídia. A União Europeia planeja gastar centenas de bilhões de euros em defesa em meio às demandas do presidente norte-americano Donald Trump para que os países europeus aumentem seus gastos com defesa, relata a agência de notícia Bloomberg. Destaca-se que o aumento de gastos com defesa proposto por Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, seria o maior desde a Guerra Fria. Ressalta a agência. A Bloomberg acrescenta que a nova arquitetura de segurança vai começar a se formar na reunião de emergência dos líderes da União Europeia em 6 de março e em 19 de março. Uma nova estratégia para o setor de defesa deverá ser apresentada. No entanto, sublinha a agência, apesar das aspirações, a União Europeia tem dois problemas que seriam difíceis de ser resolvidos. Primeiro, a indústria de defesa europeia não é desenvolvida e não está pronta para rearmamento rápido. Segundo, os estoques de armas europeus estão quase vazios por causa da ajuda à Ucrânia. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou repetidamente a Europa por sua baixa contribuição para a capacidade de defesa da OTAN e exigiu que todos os Estados-membros aumentassem seus gastos com defesa para 5% do PIB. Entretanto, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos ainda não têm planos para reduzir sua presença militar na Europa. Empresa russa desenvolve drone com capacidade de mudar rapidamente de frequência. O escritório de design Symbirsky SKB desenvolveu e testou com sucesso o drone Sova 13, um análogo do famoso drone chinês Mavic, que permite aos soldados escolherem uma determinada frequência antes de um voo de combate. Destaque-se que Sova 13 é um drone retransmissor multifuncional com a capacidade de fazer reconhecimento. A principal vantagem do drone é a modularidade, o que significa que agora os soldados podem mudar as características do equipamento em função da tarefa a desempenhar. Um combatente, depois de selecionar uma determinada frequência, pode remover independentemente a câmera, o transmissor de vídeo e as antenas e substituí-lo por qualquer frequência necessária imediatamente antes de um voo de combate. Futuramente, nesses casos, era necessário criar um novo drone, especificou a empresa. O drone está equipado com a câmera digital com estabilização. O sinal de vídeo digital é convertido em analógico e transmitido diretamente para os óculos do operador. De acordo com a empresa, apesar do uso do sinal analógico, a qualidade do vídeo é significativamente superior à da maioria das soluções semelhantes. Além disso, esse tipo de sinal, ao contrário do digital, não pode ser bloqueado. A probabilidade de perder o drone ou o sinal de comunicação é significativamente menor. Os drones chineses Mavic são caros e se perdem na linha de frente com bastante frequência. Agora, a eficácia do combate aumentará graças ao drone multifuncional Sova 13. Observa o interlocutor da agência, ressalta-se que o novo drone tem capacidade para mais de 1h30 de reconhecimento, o que é significativamente mais do que o tempo máximo de voo do drone chinês Mavic, que normalmente varia de 20 a 50 minutos. O drone pode operar nas frequências padrão de 5,8 GHz e em frequências exclusivas para manter o controle em condições desafiadoras e minimizar o risco de interferência de guerra eletrônica. Quando dezenas de drones comuns são perdidos nas linhas de frente todos os dias, o Sova 13 continua realizando missões de combate, mantendo a superioridade aérea mesmo sob a densa influência dos equipamentos de guerra eletrônica do inimigo, finalizou a empresa. Agrupamento russo Trezem elimina 310 militares e tanque Leopard alemão. As forças armadas da Ucrânia perderam até 310 soldados, um tanque Leopard alemão e 7 veículos blindados na zona de ação do agrupamento russo Trezem Centro, relatou nesta quinta-feira, 27 de 2 de 2025, o Ministério da Defesa da Rússia. Na região de Kharkov, as unidades do agrupamento russo Severnosh eliminaram até 60 soldados, um veículo, 2 peças de artilharia e 2 depósitos de munição do inimigo. As unidades do agrupamento russo Yung Sul tomaram posições mais favoráveis, eliminando mais de 150 militares, um veículo blindado, 3 caminhonetes e 2 peças de artilharia do adversário. O agrupamento russo da parte oeste melhorou sua posição tática com as forças ucranianas, perdendo mais de 180 soldados, 4 veículos blindados de combate, 2 picapes, 7 peças de artilharia de campo, incluindo 3 de fabricação ocidental, 2 estações de guerra eletrônica e 2 depósitos de munição.
Por sua vez, o agrupamento russo Vostok Leste eliminou mais de 215 efetivos, 2 veículos de combate, um deles blindado e 3 peças de artilharia de campo, incluindo uma peça de artilharia autopropulsada Krab 155mm de fabricação polonesa. Destaca-se ainda que o agrupamento russo de Dnepr eliminou mais de 150 militares, 10 veículos, uma peça de artilharia, uma estação de guerra eletrônica e 2 depósitos de munição nas regiões de Zaporozhye e Kherson. Além disso, a defesa antiaérea russa interceptou 7 bombas aéreas Gedan e 104 drones das Forças Armadas da Ucrânia. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu os seguintes armamentos do adversário: 656 aviões, 283 helicópteros, 44.720 veículos aéreos não tripulados, 597 sistemas de mísseis antiaéreos, 21.756 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.522 lançadores multifoguetes, 22.060 peças de artilharia de campanha e morteiros, 32.139 veículos militares especiais. A mineração de Bitcoin derrubará o Irã? Pergunta. A República Islâmica está cambaleando, protestos irrompem com frequência crescente e se espalham como fogo pelo país. Ataques de precisão israelenses destruíram a ilusão da dissuasão iraniana. A transição também se aproxima. Enquanto o líder da República Islâmica, nos últimos 35 anos, o líder supremo Ali Khamenei, de 85 anos, insinua publicamente sua própria mortalidade, adicione a mistura à qualidade de vida em rápida deteriorização. O real iraniano está em baixas recordes e em breve ultrapassará R$1 milhão para o dólar americano. Uma queda de mais de 4 ordens de magnitude. Oficialmente, a inflação ultrapassa 35%, extraoficialmente pode ser maior. Um economista iraniano alertou recentemente que a hiperinflação pode estar próxima. Assim como a Coreia do Norte constrói fachadas vazias para criar uma ilusão de progresso, e o Turcomenistão anexa estruturas de vidro e espelhos sobre estruturas soviéticas em ruínas para fazer o mesmo. A República Islâmica constrói monumentos vazios e irrelevantes para seu próprio suposto poder industrial, mas permite que sua infraestrutura central se deteriore. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica pode construir represas que secam o Zaidene Rud em Isfahan, mas as autoridades iranianas não podem manter as luzes do país acesas. Embora o regime tenha feito alguns investimentos importantes no sistema de metrô de Teherã, atrasado por décadas, e o aeroporto internacional Imam Khomeini, também atrasado por décadas, a maior parte da infraestrutura central do país, de rodovias e refinarias e rede elétrica, data da era do Shah. Falhas na rede elétrica aumentaram neste inverno. A escassez de eletricidade do Irã agora é equivalente a 8 represas Hoover. O regime recorreu à queima de mazout, um combustível de baixa qualidade e altamente poluente, antes comum na União Soviética. As autoridades iranianas não podem usar a desculpa que o governo iraquiano dá, que seu ganho populacional e o aumento resultante no consumo explicam suas deficiências. Afinal, enquanto a taxa de crescimento populacional do Iraque se estabilizou em 2,3%, a taxa de crescimento do Irã agora caiu para abaixo do valor de reposição, com um declínio populacional iminente. O que então está causando a escassez de eletricidade do Irã e os apagões desenfreados? Pergunta. Autoridades iranianas culpam as sanções e ao mesmo tempo sugerem que as capacidades indígenas do Irã o tornam imune. Historicamente, a má gestão e a corrupção prejudicam a economia do Irã muito mais do que as sanções, especialmente porque elas são frequentemente minadas por brechas e falta de fiscalização. A seca também prejudicou a geração elétrica do Irã. A mineração de Bitcoin também pode explicar muita coisa. Em 2021, o ministro da Energia, Reza Adakanian, um tecnocrata que subiu na hierarquia como vice-ministro do planejamento do Ministério e teve uma passagem como vice-ministro do desenvolvimento urbano do Ministério do Interior, disse ao jornal reformista Etemad: o calor precoce, o declínio na geração hidrelétrica e a criptomoeda causaram problemas. Tínhamos mineradores de criptomoedas que consumiam 300 megawatts de eletricidade. Mas estudos globais mostraram que de 10% da geração iraniana vai para a mineração de criptomoedas. Uma regra geral no Ocidente é que 1 megawatt pode abastecer 1.000 casas e, portanto, um déficit de 300 megawatts poderia abastecer uma cidade do tamanho de Pittsburgh. No entanto, a intensidade energética dos lares americanos significa que eles consomem mais em média.
E, portanto, no contexto iraniano, um déficit de 300 megawatts pode significar drenar toda a energia de uma cidade iraniana com uma população equivalente à de Boston, como Izad e Kerman. A situação poderia ser pior. 300 megawatts podem não parecer muito à primeira vista, mas as autoridades iranianas regularmente subestimam estatísticas críticas. Se Ardakanian diz que a mineração de criptomoedas consome 10% da geração de eletricidade do Irã, o número real pode ser o dobro disso e provavelmente só aumentou nos 4 anos desde os comentários de Ardakanian, especialmente porque a inflação, o desemprego e o subemprego juvenil deixam os iranianos mais desesperados. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica também pode contribuir para o problema, já que o grupo há muito prioriza seus próprios interesses financeiros em detrimento do bem-estar do Irã. Os serviços de segurança iranianos podem temer que a população em geral faça transações criptográficas que o regime não pode controlar, mas os guardas também reconhecem o potencial para seu próprio financiamento de grupos terroristas e representantes em toda a região. Se a população de Izad tiver que passar por um apagão no meio do verão, em meio a uma temperatura de 43 graus Celsius, para que os Houthis possam obter míssil, para que os generais da Guarda Bolsonaro possam enriquecer individualmente, que assim seja. Enquanto o Irã é relativamente opaco, outros desenvolvimentos regionais fornecem motivos para preocupação sobre seus problemas de mineração de Bitcoin. Uzbequistão e Cazaquistão, dois países relativamente mais desenvolvidos e menos isolados, também sofrem tensões significativas em suas redes elétricas devido à criptomineração. A diferença entre esses estados da Ásia Central e o Irã, no entanto, é sua capacidade de solicitar assistência ocidental para atualizar e expandir suas capacidades para enfrentar o desafio. A conversa sobre a República Islâmica, tanto entre os iranianos dentro do país quanto no Ocidente, frequentemente se concentra na ilegitimidade do regime e suas violações dos direitos humanos. A indignação sobre qualquer número de faíscas, liberdade de imprensa 1999, alegações de manipulação de resultados de futebol 2001, fraude eleitoral 2009, economia 2017, 2018 e maus tratos a mulheres 2022, 2023 explodiu em protestos em todo o país. Queixas semelhantes derrubaram outros regimes. Enquanto diplomatas e analistas se concentram nisso e especulam sobre o potencial de uma versão 2.0 de Mashhur-e-Chat, o Irã pode estar a caminho de se tornar vítima da primeira revolução do Bitcoin. Não porque os partidos de oposição usam a criptomoeda para alimentar a agitação, mas sim por causa da incapacidade da rede elétrica do Irã de acompanhar os iranianos desesperados que buscam escapar da pobreza e os guardas revolucionários indiferentes à sua situação, mas motivados por sua própria ganância. Temos um palpite sobre o motivo pela qual o Su-57 Felon da Rússia está no Irã. O caça furtivo russo Su-57 Felon foi recentemente avistado no Irã, alimentando especulações sobre o potencial interesse de Teherã em adquirir a aeronave. Ponto-chave número 1. Enquanto alguns relatórios sugerem que ele fez uma breve parada para reabastecimento após participar da Aero India 2025, outros afirmaram que ele permaneceu no solo devido a problemas no motor. Ponto-chave número 2. O Irã já comprou o Su-35S da Rússia e especialistas acreditam que o Su-57 pode ser uma aquisição subsequente para modernizar a envelhecida Força Aérea Iraniana. Se o Irã garantir o Su-57, isso marcaria uma atualização significativa em suas capacidades aéreas, potencialmente alterando o equilíbrio regional em meio a crescentes tensões com Israel e os Estados Unidos. Su-57 da Rússia é visto no Irã. Um grande acordo de armas está chegando? Pergunta. O que o caça furtivo russo Su-57 Felon está fazendo no Irã? Pergunta. E não estamos falando do Top Gun Maverick? Uma mistura de imagens de satélite e imagens de solo publicadas em sites do Irã mostram o russo Sukhoi Su-57 em solo em Bandar Abbas, na 9ª base aérea tática. Os relatos divergem neste ponto, com alguns dizendo que o mais recente caça russo de nova geração fez um pouso apenas para uma breve parada para reabastecimento. Outros afirmam que a aeronave ficou no solo por vários dias devido a problemas do motor.
foi a primeira parada conhecida de um Su-57 Phelon pousado no Irã, o que foi um grande acontecimento. Houve especulações adicionais de que o Su-57, que estava voltando para a Rússia depois de ter participado do show aéreo bienal na Índia, a Aero Índia. Este evento ocorreu de 10 a 14 de fevereiro de 2025, se tornou famoso por ser o primeiro evento internacional onde o jato russo de quinta geração e o F-35 dos Estados Unidos estavam localizados e voaram no mesmo aeródromo. A especulação foi motivada por rumores de que o Irã poderia estar interessado em adquirir o Su-57. Isso seria uma proteção contra o que está sendo discutido constantemente como quase certeza de um ataque ao Irã por Israel e pelos Estados Unidos. O ataque era esperado há anos e teria como objetivo eliminar as instalações do Irã para o desenvolvimento e produção de armas nucleares. O Irã tem operado uma força aérea com uma das maiores médias de idade por aeronave entre todas as forças do mundo. Isso se deve ao fato de que a maioria de suas plataformas de combate foram adquiridas durante o reinado do Shah do Irã, que foi deposto em 1979. Por quase meio século, a Força Aérea da República Islâmica do Irã, IRIAF, continuou a reformar esta frota de antigas aeronaves F-4, F-5 e F-14 de fabricação norte-americana. O país adquiriu um pequeno número de Mikoyan, MiG-29 e Su-22 russo, aeronave de ataque da Era Soviética. Este último foi modernizado com a ajuda do setor aeroespacial da República Popular da China e também transporta alguns armamentos de fabricação chinesa. Esses e outros esforços mantiveram as fuselagens mais antigas, relevantes e capazes de realizar algumas, mas não todos os tipos de missões de combate modernos. No entanto, o Irã foi forçado e finalmente a adquirir uma plataforma de combate aéreo moderna e pesada na forma do Su-35. O Irã anunciou pela primeira vez em 2023 que havia finalizado um acordo para adquirir 12 modelos de exportação do Su-35 da Rússia. Esses jatos de combate deveriam ser entregues originalmente ao Egito, mas suas forças armadas cancelaram a compra no último minuto. O Irã essencialmente se tornou cliente reserva quando essas aeronaves ficaram órfãs sem comprador. Os Su-35S. Existe um acordo com o Su-57 para o Irã? Pergunta. Os Su-35 começaram a chegar ao Irã, mas a configuração interna desses modelos de exportação específicos é desconhecida. Mais de um meio de comunicação relata que o pedido do Superflanken pode ser expandido além dos 24 jatos originais que deveriam ter ido para o Egito para até 50 aeronaves. Isso novamente dá peso à especulação de que o Irã poderia estar considerando a compra do Su-57 também. Fontes russas declararam em mais de uma ocasião que o Su-57 receberia seus primeiros pedidos de exportação a partir de 2025, mas o cliente mais frequentemente mencionado foi a Força Aérea da Argélia. Também houve relatos conectados à Aero Índia Expo de que a Rússia e a Índia estavam discutindo um grande acordo de produção de licenças para entregar o Su-57 à Força Aérea Indiana. Esses dois desenvolvimentos impulsionaram a narrativa de que essas duas vendas aumentariam a confiança do cliente na aeronave e que o caso pode agora ser lançado ao Irã como uma aquisição subsequente após o Su-35. As duas aeronaves têm algo em comum na forma de vários sistemas de bordo. O radar Su-57 é um desenvolvimento do NIP NO-35 do Su-35. Então, eficiências particulares seriam alcançadas se a Força Aérea do Irã adquirisse ambos os tipos, disse um analista aeroespacial russo próximo ao negócio de aeronave de combate em Moscou.